Então, mais um vídeo para o povo da nossa humilde comunidade. Dessa vez, direto do meu escritório. Vamos lá. Primeiro, os meus livros estão desarrumados em razão de uma enchente que teve aqui, né? Na época da chuva, bagunçou tudo. Vim aqui arrumar, acabei desarrumando. Mas, vamos lá para o que nos interessa, né? Hoje eu quero mais uma vez contribuir, né, com a sua fé, corroborar com o seu entendimento a respeito de um assunto que está em alta, né, que é a escolha de Deus. Né? Deus escolhe pessoas. Não parece ser assim, um assunto tão batido e até mesmo um assunto já bem definido, porém não é bem assim. Existe hoje no nosso país e, claro, no mundo, né, desde de sempre, grupos que se dividem em calvinistas e armenianos. Calvinistas acreditam que a escolha de Deus parte da soberania de Deus em razão dele saber e conhecer o futuro. Sabendo quem crê, ele já separou esses que haveriam de crer como sendo o seu povo, né? E aqueles que ele já sabia que não creriam, ele também os, digamos assim, ignorou, né? Então, os armenianos já acreditam diferente, acreditam que Deus escolhe partindo do princípio da salvação em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, esse é o escolhido, né? Outra coisa bastante importante, antes de falarmos ainda sobre esse assunto da escolha de Deus, nós temos que entender que a questão que nós estamos aqui externando, o que eu estou aqui externando sobre escolha, ela parte também, é claro, de princípios teológicos, né? Perspectivas, melhor, teológicas, né? Armenianos e calvinistas, como foi dito. Mas aí nós temos também que entender o que é, ou qual é a diferença entre teologia e Bíblia, né? Qual a diferença da Bíblia para a teologia? Bem, a diferença é que a Bíblia, estou aqui com várias delas, a Bíblia, ela é o registro sagrado, né? É a inspiração divina, é aquilo que Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, né, mandou que os homens registrassem e isso passou a ser chamado palavra de Deus. É aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus soprou ao coração do homem, né? É o registro sagrado, é a palavra de Deus, né? E teologia é um discurso, é um tratado, é um pensamento, é uma interpretação da Bíblia Sagrada, do entendimento bíblico, né? Então, alguns entendem de uma forma mais coerente, outros não, nem tanto, e cada um tem a sua própria, digamos assim, teologia, e há aquela teologia que mais se aproxima da Bíblia Sagrada, né? Que é o que deve ser, pelo menos, a base de todo conhecimento teológico. Não existe conhecimento teológico sem Bíblia Sagrada, apesar que existem, claro, linhas de pensamento teológico no aspecto científico, filosófico e etc, etc, que não usam a Bíblia como base, mas pelo fato de falarem sobre religião, Deus e etc, né, tem toda também uma visão cosmológica ali, eles têm isso como teologia, e de fato é, porque teologia é tratado, discurso, né, a respeito daquilo que se diz sagrado ou até mesmo sobre Deus. Então, tendo dito isto, para os irmãos entenderem a diferença, nós vamos partir do princípio, né? Nós vamos usar a base da teologia, a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia, eu vou usar aqui a tradução o rei King James, né? King James, o rei James, não é nome, King Deus, James, o nome lá do rei.
né? A versão Vulgata. Vulgata vem do latim, né? Vulgar. E vulgar para nós é aquilo que não tem pudor, caráter, respeito, né? Veja como cultura é uma coisa bem diferente. Mas, na verdade, Vulgata, dentro do contexto deles, significa dizer que é acessível ao povo, é uma coisa popular, né? Vulgar, popular, entendeu? Então, nós iremos ler Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Portanto, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Deus nos escolheu em Jesus, certo? Nele. Antes da criação do mundo. Para sermos, preste atenção, que ele está falando de uma escolha aqui, né? Usando sempre o plural, nos escolheu nele, está usando aqui a figura de Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos, plural mais uma vez, santos, plural mais uma vez, irrepreensíveis, plural, em sua presença. Né? Versículo 5, e em seu amor nos predestinou, olha a palavra aí tão amada pelos calvinistas, predestinação, para sermos, mais uma vez no plural, adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, mais uma vez o centro da escolha, né? O alicerce dessa escolha, a razão dessa escolha, Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Pois bem, nós vemos aqui no texto de Efésios 1, 4 e 5, a palavra escolheu e a palavra predestinou, que estão relacionadas a essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, etc, 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 que é também uma outra linha teológica que logo nós estaremos falando sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro, quando a Bíblia fala sobre escolha de Deus, nós temos que pensar da seguinte maneira. Se Deus escolheu pessoas previamente para serem salvas, logo, ele rejeitou um outro grupo que, obviamente, estarão indo para o inferno. Eu pergunto para você que conhece a Bíblia Sagrada, isso condiz com o caráter de Deus? Não, claro que não. Eu sou daqueles que acredita que isso não combina com o caráter de Deus. Mas o que é que os calvinistas eles alegam? Eles alegam que, por Deus ser presciente e conhecer desde o início o fim, né, ele já sabia quem haveria de crer e quem não haveria de crer. Isso eu concordo. Só que saber não é determinar. Eu posso saber, antes de tudo, né, de uma situação, porém, não me envolver naquilo, não determinar algo sobre aquilo, entendeu? Então, para os calvinistas, saber e determinar é a mesma coisa. Para nós, não. Nós que eu digo, aqueles que creem na Bíblia, porque eu não sou nem calvinista e nem armeniano. Eu sou aqui um dos poucos que amam somente a Bíblia, né? Também sou formado em teologia, etc, etc. Mas, contudo, eu não consigo ver a teologia sem respaldo bíblico, né? Então, biblicamente falando, não tenho nomenclatura, eu sou apenas crente em Jesus Cristo. Como crente em Jesus Cristo, eu não consigo ver um Deus que ama, determinando pessoas para o inferno e outras para o céu. Então, já quebramos por aí o pensamento calvinista, né? Agora, atentando-nos para o texto, que diz assim, porque ele nos escolheu, quando Deus fala sobre escolha, ele sempre fala de um grupo, ele sempre fala no plural. Quando ele fala de escolha no singular, você percebe que logo depois ele vai mostrar a razão dessa escolha. Exemplo, Saulo. Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis. Então, você percebe que a escolha de Deus aí é com um propósito de pregação do evangelho e não de salvação. Porque é possível que homens sejam usados por Deus, mas no final de tudo, se eles não permanecerem na fé em Cristo, na obediência, eles se perderem, né?
usado não quer dizer aprovado. Então, grave isso no seu coração. Então, você vai ver aqui que ele nos escolheu nele, em Jesus. Como assim? Vamos fazer aqui uma analogia para você entender direitinho como é que se dá a escolha de Deus. Nós vamos supor que eu tenho aqui para a cidade de São Paulo em um avião, né? E tá lá um grupo de 100 pessoas e alguém vai dizer assim, olha, nós precisamos aqui de 50 pessoas escolhidas para ir a São Paulo dentro desse avião, né? Agora, quem serão essas 50 pessoas? Aqueles que entraram no avião livremente, aqueles que desejam, aqueles que querem entrar no avião, aqueles que decidiram por si entrar naquele avião. Se eles entraram por si mesmos, porque usaram seu livre-arbítrio, a sua vontade, para entrar naquele avião, esses aí são os escolhidos, né? Ele é selecionado porque ele ouviu alguém chamando para essa viagem e decidiu ir. A salvação é isso. Jesus chama, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e olhe que ele chama todos vós, né? Jesus morreu pelo mundo todo. Então, quem o aceita como Senhor primeiro e Salvador, esse está escolhido, não porque Deus previamente determinou que ele creria em Jesus, mas porque ele, né, decidiu aceitar a Jesus. Então, a escolha consiste em Jesus, certo? Outra coisa, diz que nós somos predestinados, versículo 5, para sermos filhos. Agora, filhos por adoção por meio de Jesus. Toda escolha e toda predestinação para a salvação, ela passa por Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Você vê que a condicional para o homem ser salvo ou não é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Simples, mais fácil, mais coerente e bíblico esse pensamento, porque é o que diz a palavra de Deus. Para alguém asseverar a predestinação, né, fatalista, essa pessoa ela vai ter que fazer um marabalismo teológico, né? Uma fantasia e toda uma argumentação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero voltar aqui mais algumas vezes para trazer alguns ensinamentos para esse povo abençoado, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.